Gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aqui. Jangue, muito obrigado pelo convite. Estou aqui, me sinto honrado também de estar aqui. Apesar de que eu vim muito dos bastidores, né? Então, tive durante 7 anos aí nos bastidores do mercado digital, ajudando diversos especialistas que vocês devam conhecer, tá? Então, a minha especialidade hoje é copywriting, tá? Então, alguém não conhece o que é copywriting? Não, todo mundo conhece, tá? Mas, o que eu pensei no processo? Eu poderia trazer aqui um conteúdo com base nisso que a gente faz, que normalmente o copyright está por trás da escrita das campanhas de marketing, de vários modelos de negócio que você vê por aí. Então, a gente escreve muito, como se diz, um plano de negócio para startups também. Alguém sabia que o copyright faz isso? Bom, além de copyright fazer, o copyright escreve plano de negócio, porque muitas vezes algumas startups precisam o quê? Fazer o pitch, fazer todo esse processo, então a gente trabalha nisso também, tá? Então, eu sou um dos primeiros também que estou aí encabeçando o processo B2B nesse modelo de copy, né? Então, tem uma coisa, depois eu falo. E também por causa num processo que, eu acho que para mim, eu não tinha muito isso, tá? Então, eu vim de um processo de empreendedorismo que eu não tinha muita parte social desenvolvida, essa é a verdade. Não tinha, e de certa forma, eu vou ser bem sincero, eu achava que não era tão importante assim, tá? Eu acho que, na minha cabeça, empreendedorismo era para poucos, e eu acho que nem todo mundo conseguia fazer isso. E eu pensei comigo, e eu fui vendo que eu estava errado ao longo do tempo, né? Eu falei, cara, depois de eu ter passado por uma quebra em 2018, eu quebrei em 2018, então eu pensei, comecei a entender sobre isso, e aí eu falei, nossa, mas empreendedorismo tem a ver ajudar as pessoas primeiro, depois eu. E aí eu comecei nesse processo. E quando eu vim para São Paulo, entrei no Instituto Extra e comecei a acompanhar as pessoas que estavam ali, comecei a acompanhar e vi a responsabilidade social que as pessoas tinham, né? E aí agora, recentemente, eu estava falando com o Herbert esses dias, eu criei um Instituto Brasileiro de Copyright, tá? Que eu estou fazendo, o que eu faço hoje? Eu pego as pessoas, os adolescentes de 16 a 19 anos, a 20 anos, da comunidade e vou ensinar copy para eles. E assim eu estou fazendo. Então, comecei com 4 pessoas, estou um pouco lento ainda com esse processo, porque é difícil, tá? Você chegar na comunidade, trazer as pessoas, colocar no lugar e ensinar. Por quê? Eu percebi também que diante do mercado, de todos os amigos, a maior dor de todos é ter um copywriter. É ter uma pessoa que esteja ali escrevendo por ele, escrevendo, sendo a voz dele dentro da empresa. Que é o que o copyright faz. Ele é a voz do empresário no marketing, nos negócios, enfim. E aí eu percebi essa dor. Eu falei, vou fazer 2 coisas. Vou ajudar a pessoa que está lá na comunidade, né, a criar, ter uma nova profissão, e essa profissão é requisitada pelo mercado inteiro. Não só hoje pelo mercado digital, mas o mercado tradicional está requisitando muito também, apesar de não estar tão divulgado. E eu peguei e criei esse processo, esse instituto, criei a metodologia para ensinar também, porque às vezes não é difícil, a mentalidade é diferente, né, para começar a ensinar, então o processo é mais lento, mas eu comecei já faz uns 3 meses, né, um piloto de 4 pessoas, e eu ensino lá eu tô em Alphaville hoje, então eu vou em Santana do Parnaíba, que é a cidade, então eu vou lá ensinar essas pessoas, e às vezes até tem que ir buscar em casa, tá, gente? O negócio é lento, é difícil, não é fácil, né? A gente tem que buscar em casa, conscientizar, muitas vezes conversar com os pais e tudo, e falar que isso é uma coisa que pode ser o futuro daquela pessoa que está ali, que muitas vezes não tem perspectiva nenhuma. Então, essa é a responsabilidade social que eu peguei para mim. Eu utilizei a minha profissão com isso. Como se diz, são só 4 pessoas, são poucas pessoas, mas para mim já está sendo, acho que eu estou mais me transformando do que eles, essa é a verdade, né? Que eu pude ver outra realidade e ainda bem que eu consegui unir tudo isso, né? E, com base nisso, eu trouxe um conteúdo aqui. Por que eu falei comunicação persuasiva? Todo mundo vai falar comunicação persuasiva, todo mundo pensa em gatilho mental, né? Ah, gatilho mental. No decorrer do tempo, eu percebi que é muito mais do que isso. Gatilho mental, eu acho que não pode ser que seja o início de você mexer na mente da pessoa para a pessoa tomar uma decisão, mas depois eu fui ver que não é tudo isso quando o processo que a gente lida com isso. E aí eu entendi que antes de vender, eu comecei a entender que
precisava entender o modelo de consumo das pessoas. Como que elas consumiam. Para conseguir realmente vender para elas de uma maneira que possa gerar não só uma transformação ali imediata, mas que pode ter um processo de transformação na pessoa. Porque muitas vezes, quando você tem o consumo nas suas mãos, você muitas vezes está com um problema de, vamos supor, de renda ou de alguma coisa assim financeira, você não está consumindo só conteúdo financeiro, você está consumindo outras coisas também. Você está consumindo outras coisas, está consumindo a redução, você está consumindo outras coisas. Eu fui pensar, entender. E aí eu coloquei, depois de 7 anos, eu entendi o que realmente vende, que faz as pessoas realmente comprarem. Eu fui começar a perceber sobre isso. E eu aprendi sobre padrões de conduta do comportamento humano. E o que as pessoas que tomam as decisões, e que as pessoas não tomam decisões primárias de compra somente com base em dores e desejos. Não, isso aí ainda assim, gente, é muito raso, que se torna imediato. Aí eu comecei a entender o que causava o que todo mundo fala de LTV, né? Você vender várias vezes para o mesmo cliente. Aí eu falei, o que causa LTV? Eu fui querer entender isso aí, porque eu comecei a me aprofundar tanto no processo que eu falei, eu quero entender esse negócio. E aí, não menos importante, pode passar, por favor? Opa. Todo mundo já ouviu falar nisso aqui, né? Avatar, tudo. Isso aqui é importante? Sim, gente. Só que eu aprendi a não usar isso aqui. Eu aprendi a não usar isso aqui. Eu aprendi nesse processo todo, vendo tudo que estava acontecendo, ainda mais logo pós-pandemia. E quando a gente, antes da pandemia, as pessoas consumiam alguma coisa. Só que depois da pandemia, o consumo mudou. O modelo de consumo mudou. Né? Tudo se fala de mercado, da economia está em recessão, tudo isso aí. Eu falei, não acredito que tenha nada em recessão, tá? Eu acredito que muitas vezes, quando dá uma crise, quando acontece alguma coisa assim global, o que acontece é que o modelo de consumo muda. Eu fui entendendo esse comportamento, fui entendendo por quê. Eu fui participando de vários lançamentos, de várias campanhas, e fui conhecendo diversos públicos. E eu via que alguma coisa era padrão em todo mundo. Eu fui entender, falei, cara, e o padrão que eu encontrei foi o modelo de consumo. Como que as pessoas estavam consumindo algo para ter acesso a alguma coisa. Aí eu falei, caramba, o que um empresário... Depois eu vou falar um exemplo desse processo, mas pode passar, por favor. E eu descobri uma única coisa nesse processo. Única coisa. Pode passar. Percebi um único padrão. Modelo de consumo. Quando eu entendi o modelo de consumo, comecei a entender e pesquisar e ver que cada um tinha, vamos supor, cada nicho tinha um modelo de consumo diferente, eu falei, caramba, aqui eu vou conseguir escrever de uma maneira muito mais natural. Porque quando você entende o modelo de consumo, às vezes as pessoas consomem coisas que vocês não sabem que ela consome. Tem coisas que consumo que ninguém sabe. Tem coisas que consumo que em casa ninguém sabe. Então, eu comecei a ver. Então, a pessoa, ela é movida pelo modelo de consumo. Aí eu comecei a entender isso. E não se tratava simplesmente de avatar, de criar aquele persona, tudo aquilo lá para a gente entender o nosso público, para quem que a gente vai vender. Eu precisava entender como que ela consumia. Ficava muito mais fácil para mim escrever. Hoje eu consigo realmente fazer uma leitura melhor, mais rápida, escrever com mais velocidade, porque eu entendo o modelo de consumo. E é aquela coisa, todo mundo veio falar que... E o que acontece? Após isso, gente, pode voltar, pode ir. Volta. Após isso, tudo mudou para mim na hora de escrever. Opa, pode ir. Uma campanha de marketing, um lançamento, um funil para alto ticket, um processo de vendas por telefone, de uma oferta até a promessa. Tá? Por quê? O que acontece? Quando você vai fazer uma campanha de marketing, a gente tem que estudar todo um processo, uma campanha inteira, de como é que vai ser feito, como é que vai ser feita aquela publicidade, por onde que vai ser feito, e todo aquele processo. Só que eu encurtei tudo isso daí. Eu vou direto no modelo de consumo. E eu faço 4 perguntas nesse processo para me entender como que as pessoas consomem. Eu falei assim, o que eu estou consumindo agora? Se eu vou vender finanças,
Quem realmente está procurando finanças? O que a pessoa que está preocupada com finanças está consumindo? Alguém pode me dizer aqui o que a pessoa podia estar consumindo? Hein? O que a pessoa está consumindo com finanças? Por que ela está procurando finanças? Tá, ela está procurando finanças por quê? Porque ela está querendo o quê? Segurança, um controle orçamentário. Ela está querendo enriquecer. Ela está querendo ser nova. Aí eu comecei a mapear isso daqui. Aí eu comecei a responder essas perguntas. Falei, o que eu estou consumindo agora? Aí, quando você ia fazer uma campanha de marketing, criar alguma coisa para um nicho específico, um nicho de emagrecimento. O que uma pessoa está procurando no nicho de emagrecimento? O que ela está consumindo? Ela está consumindo como que ela vai emagrecer em menos tempo, como que ela vai criar um hábito que vai fazer com que ela não engorde mais. E eu comecei a entender o modelo de consumo. Quando eu comecei a pegar e entender o modelo de consumo, eu comecei a selecionar tudo aquilo que eu precisava. Logo, acabou. Eu comecei a entender melhor esse processo. E eu fiz essa mudança. Pode mudar. Eu coloquei esses dois carros aí, ó, com exemplo, porque é um carro velho, antigo, e um carro novo, né? Porque às vezes a pessoa, ela consome, a pessoa que é colecionador, ele gosta de carro antigo, né? E tem os dois. Entendeu? Então, aí você vai entender. E o modelo de consumo é muito voltado também, que eu percebi nesse processo, é o tempo. É o time. Aí eu fui entender por que muitas vezes um cliente que entrava numa base demorava 2, 3, 4 meses para comprar um produto. Porque muitas vezes, naquele mês que você fez uma oferta, ele não está consumindo aquilo naquele mês, mas no próximo mês ele está. Aí o processo espaço e tempo, eu falei, cara, calma aí, o que está acontecendo? Por que muitas vezes algo dá errado, uma campanha dá errada, uma publicidade dá errada e a outra dá certo? E aí eu entendi também por quê. O que está acontecendo em volta no mundo, os acontecimentos no mundo, em todo esse processo, impacta também no modelo de consumo. E aí entra no processo de o que eu posso consumir? Aí ele se pergunta, o que eu posso consumir hoje? Se eu pretendo enriquecer, e se eu quero enriquecer, o que eu posso consumir? Até onde eu posso consumir? Isso impacta na decisão dele, de comprar ou não, ou de seguir o processo ou não. Aí eu comecei a responder essa pergunta, o que eu posso consumir? Hoje, eu respondo para mim mesmo, até onde eu posso consumir? É até onde eu vou. Eu comecei a responder essa pergunta também com relação ao cliente, dentro da campanha. Aí eu falei, o que ele pode consumir hoje? Porque daí eu consigo, quando eu sei o que eu posso consumir, onde que eu consigo chegar, gente? No preço. Eu consigo chegar no preço, eu consigo chegar no preço ideal para aquele produto, para aquela campanha, para aquilo que está acontecendo, eu consigo chegar no preço. Aí eu comecei a entender isso daí. Eu falei, opa, tem outra coisa aqui que... E aí, com relação ao preço, aí eu quero entender o quê? Esse consumo, ele é para mim? Todo mundo fala aqui de venda, objeção, aí eu entrei, todo mundo quer quebrar a objeção em venda, né? Para a pessoa, não, eu quero quebrar a objeção para vender. Aí eu entendi algo um pouco mais profundo que a objeção. Porque será que aquele consumo é para mim? Porque muitas vezes o processo de vender ou não, de quebrar a objeção, de tirar a pessoa, aquilo que está travando a pessoa a vender, é o quê? Porque às vezes aquele momento, se ela não comprou, aquele consumo não é para ela. A transformação não é naquele momento para ela gerar. Não é gerada, não vai gerar transformação na vida dela. Aí eu percebi o que acontecia. Por que muitos cursos online, pelo menos somente 3% das pessoas assistem? Que ela comprou, muitas vezes, aquele produto fora do espaço-tempo de consumo que ela tem para aquilo naquela hora. Aí eu comecei a entender esse outro comportamento. Aí eu falei, puxa, mas então aquele consumo naquele momento não era para ela comprou realmente pelo impulso. Só que quem sofre nisso? Aí eu fui percebendo, quem sofre é a pessoa que vende. Ela vendeu, entrou dinheiro no caixa, está tudo certo. Mas ela não vai ter aquele case para vender mais. Logo, o LTV dela não vai ser sustentável durante muito tempo. Ou seja, ele tem que ficar sempre fazendo o quê? Uma renovação na sua base de cliente. Isso gera gasto, isso gera tempo, isso gera desgaste.
e aí a economia muda, ele tem que mudar o time, e tudo isso começa a virar uma bola de neve. Eu comecei a entender o que estava acontecendo com alguns empreendedores que eu ajudava. Ele começou a se preocupar somente ali. Não com o produto. Entendeu? Aí acontece, eu chegava a perguntar, por que você acha que 3 pessoas da porcento? Porque tem muita gente que não quer. Eu falei, não é que tem muita gente que não quer. Eu acho que você não se preocupou realmente com a transformação. Alguns aceitam, tá? Outros não aceitam, e paciência, mas essa é a verdade. Eu falei assim, tá, e tudo baseado em dados, gente. Quando a gente começou a ver, comecei a verificar lançamentos grandes que acontecia, milhões de pessoas ali, milhões comprando tudo, e aí? No final de tanto tempo, quase ninguém tinha terminado o treinamento. Você coloca uma base de 1.000 pessoas, pensa que somente 30 pessoas conseguem concluir, só se 30 pessoas vão ter uma transformação de uma promessa que foi feita. Aí eu falei, cara, isso não parece justo. Eu fiquei pensando, isso não parece realmente justo. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o produto? O que está acontecendo? Será que ele realmente está alinhado com o processo de consumo, com o momento de consumo da pessoa? E aí eu comecei a perceber isso. E foi por isso que eu cheguei nesse processo que eu estou falando para vocês hoje. Por isso que pessoas de comunicar persuasiva e tudo aquilo que todo mundo fala, que o copy é o processo de você fazer um processo de escrita até uma pessoa tomar uma decisão de compra. Eu falei, não é isso. Porque copy, para mim, se tornou uma definição única, que é a descrição da experiência que o seu cliente espera viver com você. Para mim, copy se tornou isso. Se tornou muito mais do que simplesmente você escrever para a pessoa tomar uma decisão de compra e acabou. Porque eu verifiquei que se a pessoa não consumir no momento certo, porque ela precisa, naquele momento, porque ela quer, muitas vezes, se ela deixa a solução do consumo para o futuro, na maioria das vezes, ela não vai consumir aquilo no futuro, e aquilo se torna obsoleto, e acabou. Tá? Então, eu fui percebendo isso. Entrando nesse processo de copy, né, de escrita realmente, para fazer com que as pessoas compram, que é muito mais sobre o consumo, o momento do consumo, por que ela consome, a hora que ela consome, e se ela realmente, no tempo de consumo dela, se ela vai consumir aquilo ou não. Na maioria das vezes, não. Porque o modelo de consumo, ele pode mudar numa semana, na outra, no mês, pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. E uma coisa, a última, eu faço as 4 perguntas. A última, é fácil isso de consumir? É fácil da pessoa consumir aquilo? Porque a verdade eu entendo que ninguém gosta de coisa difícil. E você pode. Porque o difícil leva tempo, muitas vezes. Há algumas coisas difíceis na nossa vida que é interessante ser difícil, porque a gente pensa no longo prazo, mas a maioria das coisas a gente quer que seja mais fácil. Aí, com base em pesquisa que a gente foi vendo, eu perguntei, por que você não... Falei com alguns amigos, falei, roda uma pesquisa, por que a pessoa não termina um treinamento? Por que a pessoa não consegue consumir o seu produto por inteiro? A maioria das pessoas responderam o quê? É difícil, é cansativo. Eu não aguento ficar na frente do computador. E tudo. E começou várias desculpas, né? Eu comecei a ver as desculpas. Eu falei assim... Uma série da Netflix assiste até o fim, né? Que é fácil. Que é fácil. Aí eu comecei a entender. Eu falei, gente, é fácil de consumir isso daqui? E como é que eu vou mostrar para a pessoa na escrita, mostrar para ela que é fácil de consumir? Porque se eu falar que é difícil, ela não vai comprar. Mas se for difícil mesmo, o que vai gerar no final aquilo? Não vai gerar transformação e só 3% da pessoa vai consumir o produto. Aí o que a pessoa faz? Eu vou concentrar só nesses 3 que consumem o produto. 3 consomem o produto e menos de 1% realmente às vezes tem resultado. Porque muitas vezes para você ter um resultado completo, você tem que ir até o fim. Senão você não consegue concluir. E eu comecei a entender isso. Aí foi que eu fiz a mudança. Alguns concordam comigo, outros não. Eu percebi que os que concordam estão focados na transformação. Os que não concordam querem só colocar dinheiro em caixa e vamos vender, tá? Então tá tudo bem, cada um com o seu processo de vendas e é normal com todo mundo, com todo empreendedor. Isso daí. Só que, no longo prazo, quando você foca somente na venda inicial, ele vai como se fosse, né? Eu fui entendendo isso. Por quê? Que alguns lançamentos estavam dando errado, porque um vendia muito bem, o outro não vendia, porque pararam de criar
o que eu chamo de lastro educacional dentro do processo. Se você não criou lastro educacional no produto de treinamento, ou que seja, muitas vezes, lastro educacional num produto físico, existe, gente. Você não criou lastro educacional, a pessoa não vai voltar, e o seu esforço de vender, o seu custo de aquisição de cliente vai ser mais caro, e daqui a pouco começa a dar muito problema no longo prazo. Foi essa a percepção que eu fui tendo fazendo essa análise. E eu falei assim, resumi tudo isso aí nessas 4 perguntas. Eu falei, essas 4... Agora, para mim, conseguir escrever, vou escrever para alguma coisa, eu entendo o modelo de consumo. O modelo de consumo das pessoas desse nicho aqui, para empreendedor, qual que seria o modelo de consumo do empreendedor hoje? O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo fala network, né? Alguém que quer fazer network? Alguém que quer fazer? Não. Vocês não querem fazer network. Vocês querem fazer amizade. Essa é a verdade. Vocês querem fazer amizade. Quem pode dizer que os melhores negócios que eu fiz na minha vida foi com amigos? Aí eu entendi esse processo do networking também. Que eu falei assim, os melhores amigos foi o que eu mais fechei os negócios, os melhores, os maiores até, foi com os amigos. Eu falei, cara, então a gente não faz network, a gente faz amizade. Porque aqui, muitas vezes, e aí eu fui entender que os melhores amigos também tinham feito dos negócios, né? E aí a gente começa a compreender o outro lado da moeda, com relação à persuasão, com relação a tudo aquilo que a gente fala de realmente vender. Tá? Pode passar, por favor. Se eu sou um empresário, eu coloquei um exemplo, coloquei vocês todos são empreendedores aqui. Se eu sou empresário hoje, o que eu consumo? Todo empresário, você pode falar qualquer um, consome, tem livro de finanças, lê sobre finanças, todos. Aí daquele que não lê, né? Aí daquele que não lê, buscar conhecimento sobre isso. Todo mundo. Empresa também. Você consome podcast de empresas. Está vendo o que você está consumindo? E onde que eu vou na hora que eu vou buscar uma informação sobre um nicho diferente, sobre um público em si? O que ele está consumindo? Ele não consome treinamento? O famoso network que eu coloquei ali, network, ele não consome isso? Quando você fala da oportunidade de se conectar com outras pessoas, isso é muito mais forte, às vezes, para o empresário do que qualquer outra coisa. E também é um movimento de vocês estarem aqui. Porque a intenção, muitas vezes, é você encontrar o próximo amigo de negócio. E se você consegue estabelecer amizade no negócio, é muito diferente do que simplesmente uma contratação normal. E foi isso que eu fui percebendo durante o tempo. Hoje não teve uma pessoa que eu escrevi, que eu fiz algum lançamento, que eu não fiquei amigo. Não tem um. Amigo de casa mesmo, de verdade. De ir na minha casa, ir na casa dele. De muitas vezes falar o que estava acontecendo na minha vida, de desabafar. Não teve um. Eu fui entender que isso é muito mais forte. Aí todo mundo fala da venda do alto ticket, né? Como é que eu vou vender? Gente, alto ticket, você só vende com relacionamento e amizade. Podem falar o que for. Foi isso que eu vi durante todo esse tempo, que eu só consegui trabalhar com realmente um ticket alto. Eu sempre tinha essa dificuldade. Eu nunca conseguia, porque uma pessoa que vende serviço é difícil a escala. E aí eu falei, como é que eu vou conseguir fazer isso de uma maneira recorrente? Aí eu comecei a entender que qual que seria o padrão de consumo de uma pessoa que compra um ticket alto? Qual que seria esse padrão? Como é que ele faz para realmente querer um ticket alto? Uma coisa, um problema muito complexo, alguém que ele confie muito, e alguém que ele saiba que vai conseguir, além do resultado, dar uma experiência para ele. E você só consegue entregar uma experiência legal depois que você cria um certo elo amigável com a pessoa, com o cliente. E fui percebendo isso. E aí, o pessoal fala, como é que vende high ticket? Todo mundo fala high ticket. Eu falei, quer vender high ticket? Fica amigo da pessoa primeiro. Aí você vai vender o high ticket que você tanto quer. Porque ele começa a acontecer da forma natural. Eu fui perceber isso também. E aí, quem? E outra coisa que eu percebo no modelo de consumo do empresário. Que o empresário, ele começa, querendo ou não, ele tem aquele status interno de bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Tem aquela coisa, eu sou bem-sucedido. E o que ele quer, gosta de consumir? Alta da gastronomia.
Ele gosta disso. Ele é muito forte isso para ele. Carro de luxo, ele gosta de carro de luxo. Ele fala, tem um. Eu gosto de carro de luxo, eu adoro. E eu consumo isso daí. E eu gosto de visitar as lojas às vezes só para entrar no carro e sentir o cheiro. Normal, eu gosto de consumir isso. Então, até vi um treinamento agora recentemente que o Granville lançou, de trabalhar com leilão de carro. Eu comprei, eu falei, não, eu quero, porque eu gosto do carro. Entendeu? E qual que foi a minha imaginação? Nossa, como é que será aprender a trabalhar com leilão de carro de luxo? Olha só, porque eu consumo, eu gosto daquilo. Ele conseguiu me pegar por aí. Aí eu consegui entender como mim, eu próprio, eu comecei a entender ele pelo modelo de consumo. E hoje, gente, é como se fosse criar um outro negócio. Mas porque eu gosto daquilo. Aí eu comprei a oportunidade de criar um negócio porque eu gosto de carro de luxo. Aí você entende? Muitas vezes o modelo de consumo, na hora de você escrever uma campanha de marketing, você pode ser muito mais cirúrgico, às vezes, e amplo ao mesmo tempo. Tá? Então, essa visão que eu queria trazer para vocês. Pode passar, por favor. Vamos. Opa. Oi. Aconteceu? Caiu? Caiu aí? Opa! Porra, deixa eu ouvir, não. Aí eu entendi que a persuasão realmente, a comunicação persuasiva começa do seu cliente, começa no consumo. E eu só consigo vender quando eu entendo o padrão comportamento consumidor. Hoje é assim que eu começo a escrever. Eu primeiro, às vezes, preciso entender o padrão de consumo daquele nicho específico. Quando eu entendo isso aí, eu consigo ter a ideia realmente que eu preciso para criar uma campanha, para começar a fazer todo esse processo no mercado que vocês conhecem de lançamento dentro do digital, ou qualquer outro tipo de campanha. Tá? Então, essa visão que eu queria trazer para vocês aqui, sobre isso aí, que copy realmente, a escrita persuasiva, gente, não é esse negócio de avatar, isso faz parte? Faz. Mas se você realmente quer causar uma transformação, o LTV da transformação, é só com base no padrão de consumo. Tá? Eu não vi outra fórmula que isso fosse, porque eu falo isso por quê? Porque isso foi baseado em dados. Tá? Foram mais de 60 lançamentos escritos, acompanhando esse bastidor, vendo tudo que estava acontecendo. E aí, quando eu descobri isso, facilitou até para mim. Eu entendi porque eu fui o meu próprio avatar. Como se diz no avatar, eu fui meu próprio. Eu fui meu próprio modelo de consumo. Porque eu me peguei comprando uma coisa que eu consumia, com base naquilo que eu sonhava, com base naquilo que eu sentia, com base naquilo que me transformava. É um gosto, carro de luxo. Eu amo aquilo. Eu gosto de ver aquilo, me causa euforia. E eu comprei um treinamento para trabalhar com um leilão de carro de luxo. Uma hora eu posso trabalhar com isso. Eu falei, eu vou comprar esse treinamento porque eu quero isso para mim agora. Pronto. Posso criar um segundo negócio depois. Então, foi por causa disso que eu trouxe esse conteúdo aqui. Eu não sei se alguém já viu algo parecido sobre isso, mas eu quis trazer algo com base em dados, tá, gente? Que eu fui vendo, fui passando. E o que eu entendi? Volta. Pode ir para o final. Aqui, quem quiser me seguir no Instagram pode seguir, tá? Ele vai abrir ali agora. Quem quiser tá aqui, ó. Denis Cruz, tá? E eu entendi que o desafio do marketing moderno é desafiador. É preciso estar atento além das 24 horas por dia. Tá. Muito obrigado, gente. Então, gente, obrigado pelo... Isso aí. Obrigado aí pelas lições sobre como vender, né? Sim. Para high ticket. Para um ticket alto também para um ticket baixo, mas por mais para o ticket mais alto... Agora, tinha uma coisa que eu permito me discordar de você. Fala. Eu nunca consegui fazer negócios com amigos na minha vida. Sério? A maioria... Por quê? Você... Por que você acha Meu amigo difícil? está sempre querendo levar uma vantagemzinha. E faço com outras pessoas que não são amigos do meu relacionamento, entendeu?
depois tornam-se amigos. Mas amigo Sim. mesmo, todos os que eu procurei fazer negócio, eu não consegui. Eu já consegui incrível. fazer bastante negócio com amigo, tá? É. Eu consegui. Quer dizer, eu nunca, olha que eu já fiz E um eu... bocado. Né? Pois é. Mas muito bom o conteúdo. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, manda. Hã? De leilão? Já comecei a consumir. Não, aí eu tava tão eufórico que na hora que acabou, eu comecei já a assistir as aulas, porque eu gostava daquilo. Gente. Já estou Eu gosto pegando disso. o caminho do... Eu gosto. Entendeu? Então, e é isso. Mais alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta para dizer? Pode falar. Muitas vezes é com base em dados do que ele acessa, né? Hoje. Se a gente for partir para a tecnologia, a gente tem que usar a inteligência artificial para obter os dados. Então, com base naquilo que ele acessa, o grupo de pessoas acessa isso, acessa aquilo, acessa sobre finanças, a gente consegue ter uma estimativa com a amostragem ali, vamos lá, 40%, 50% de certeza no processo. Então, a gente consegue, através disso, com base no que ele acessa dentro da internet, a gente consegue entender isso. Renato está aqui também. Alguma pergunta para o Renato? O Renatão aqui. O cara das histórias. Storytelling aí com o Renato. Sim.